Starship faz mais de um teste estático no pad orbital em uma das maiores gambiarras da história da astronáutica. Crew 11 parte para a Estação Espacial Internacional e o Space Orbit estava dentro da NASA para acompanhar tudo isso. E a China testa seu veículo de pouso e dá um passo importante para chegar na Lua antes dos americanos. Estas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, a sua fonte nada séria sobre o mundo dos lançamentos espaciais. E parece que o projeto de Starship está querendo renascer das cinzas, literalmente, pois a SpaceX realizou 2 testes estáticos com um protótipo mais recente, chamado de Ship 37. Claro que para isso eles tiveram que fazer aquela adaptação nojenta, criativa, para que a espaçonave conseguisse ser testada e sem explodir dessa vez. Os 6 Raptors foram ativados por um curto período de tempo, apenas para saber se todos os sistemas e componentes estavam em bom estado, sendo o aperitivo da manobra realizada pelo veículo depois de se desprender do Super Heavy. E a expectativa é que tenhamos um lançamento no final do mês de agosto, algo em torno do dia 23, mas claro que isso é tão certo quanto o Brasil lançar algo para a órbita. Porém, o que conforta o coração dos fogueteiros é que alguns fechamentos de espaço aéreo na região do Golfo do México, da América, senão perco meu visto, já foram realizados. O perfil do lançamento não deve ser muito diferente do anterior, com o Super Heavy ativando os 33 motores e subindo as mais de 5.000 toneladas de foguete, carregada de metano e oxigênio líquidos. Rumores dizem que a SpaceX pode novamente fazer um pouso do booster na água, assim podem forçar um cenário mais agressivo sem riscos maiores, só de matar algum peixe e olhe lá. Outro bom motivo é que a empresa só tem este pad para usar, e é literalmente só esse, pois a planta de mísseis continua em reforma após o cabum do Ship 36, e uma eventual falha na captura por parte da torre causaria grandes danos e que paralisariam o programa todo até o término da plataforma B ao lado. Mas o que precisa acontecer mesmo é o Starship chegar na trajetória esperada e conseguir liberar os simuladores de satélite da Starlink, provando de uma vez por todas que essa bagaça consegue ser útil para a empresa. No último lançamento, um problema de vazamento acabou comprometendo vários dos sistemas do veículo, inclusive o de atitude, que é aquilo que você não tem com a Morena, mas atitude no espaço é basicamente a orientação da espaçonave. Isso provavelmente ferrou a disqueteira do titio Elon, e a porta não abriu, deixando todo mundo na vontade de ver a perspectiva dos satélites olhando para o Starship. Mas e se der errado, será o fim? Acabou a SpaceX? Ainda não, mas pelo menos tem um monte de veículos sendo preparados em Star Factory, que estão loucos para saírem voando. E a NASA pelo visto não está extremamente preocupada com isso, e posso dizer com toda a propriedade de quem perguntou ao administrador interino da NASA, Sean Duffy, durante a nossa visita à agência recentemente. Então ouça o que o Space Orbit conseguiu com exclusividade. Is NASA worried about Starship recent explosion during tests for the next missions? That's a great question. Not really, and here's why. SpaceX has this unique process where things don't work, and everyone thinks they're falling behind, and all of a sudden it's like they get to the goal line, right? So it seems like this is a similar process to what they've done in the past. They learn from their mistakes, and then they quickly get to the finish. And so I talked to their leadership team yesterday, talked to Gwen. They feel very comfortable on Starship. They feel like they're on page for the lander, on track. So they feel very good. They said if there's a holdup for Artemis 3, it's not going to be them. I said, promise me? And they said, yeah, I promise, it's not going to be us. So they feel really good. Thank you. Mas você acha que este 10º voo do Starship será o tão esperado sucesso completo ou vai dar ruim mais uma vez? Deixe nos comentários a sua opinião e já manda o like porque eu sei que você esqueceu de apertar aí. E vamos para o bloco de notícias rápidas como um foguete de combustível sólido. E temos que falar do Starship de novo, porque é o que dá like, pois a presidente da SpaceX, a poderosa Gwyneth Shotwell, anunciou que a empresa já abriu a bilheteria para levar cargas para Marte, inclusive já tendo vendido um único ingresso. Quem saiu na frente foi a Agência Espacial Italiana, que fechou um acordo para levar experimentos do país da bota com o Starship em seus primeiros voos para o planeta vermelho. E claro que os valores não foram divulgados, mas deve ter sido uma baita de uma grana.
e tudo isso para mandar quebrar macarrão lá nos confins do sistema solar. E quem virou uma estrela lá no céu foi o saudoso Jim Lovell, que nos deixou aos 97 anos com o legado de ter sido o único ser humano da história deste planeta a ter orbitado a Lua 2 vezes, primeiro na Apollo 8 em 1968 e depois na complicada Apollo 13 em 1970. E Lovell também teve o azar de nunca ter conseguido pisar em solo, mas não diminui em absolutamente nada a sua brilhante carreira como astronauta. Então um F em homenagem a este herói. E a China continua caminhando a passos largos para chegar na Lua, pois testou seu futuro lander tripulado realizando uma decolagem e pouso, lógico que aqui na Terra, né? O veículo batizado de Lanyue, que significa abraçando a Lua, foi posto à prova no condado de Huaila, na província de Hebei, e não é aquela que mora o Jalim, por favor, sem piadinhas de quinta série, somos um programa sério aqui. O vídeo mostrou que a espaçonave deve usar algum tipo de hidrazina e tetróxido de dinitrogênio como oxidante, mas que conseguiu colocar o lander de volta com sucesso e apoiado pelas 4 perninhas. Pode não parecer muito à primeira vista, porém os Estados Unidos não conseguiram fazer nenhum teste do tipo com o Starship lunar e nem com a geringonça azul da Blue Origin, então os chineses estão firmes e fortes para vencer essa corrida espacial, até o momento, e pousar os seus taikonautas até 2030, e os americanos que acelerem o passo. E o astronauta Butch Wilmore, que ficou mundialmente conhecido por ter ficado 8 meses no espaço por causa da problemática Starliner da Boeing, resolveu pendurar o capacete e entrar para o time dos aposentados. E o currículo de Barry é invejável, pois tem 464 dias em órbita da Terra, além de 31 horas em caminhadas espaciais, tendo participado de 3 missões, com 3 espaçonaves diferentes, sendo o Shuttle na STS-129, a Soyuz na TMA-14M e o teste de voo da desgraça da Starline. E ele estava tão tranquilo de agenda que esteve no Brasil recentemente em um evento da Uni Evangélica na cidade de Anápolis, em Goiás. E não era só ele, pois outro astronauta chamado Jeffrey Williams também deu uma passada por lá. E claro que o Space Orbit não poderia perder a chance de entrevistá-lo, então junto com o grande Serjão do Space Today, batemos um papo com Butch e Jeffrey, conseguindo detalhes exclusivos sobre a Starliner e todo o problema que demorou meses para ser resolvido. A entrevista completa vai sair nos 2 canais, mas curta um trechinho para sentir o que vem por aí. But you were there for the idea was 8 days, right? We would have stayed longer. Yeah. But that's a long story, but yeah. Yeah, but it's like, okay, let's stay for a couple weeks. Yeah. But when you realized it would be a lot of months, because here on Earth, that's the standpoint that You got to realize I knew it on the 6th of June. I knew it was very probable that we would not return on Starliner and that they would have to come up with a plan to get us back on something else. Mm-hmm. I already knew it. E os preparativos para Artemis 2 continuam com os astronautas iniciando o treinamento a bordo da Orion, inclusive com traje de voo. A NASA continua trabalhando na montagem do Space Launch System dentro do VAB, aquele prédio gigante dentro do Kennedy Space Center, com a Orion abastecida e pronta para receber a torre de escape lá no topo. Depois levarão o conjunto todo para integração no SLS, o que deve acontecer em algumas semanas ou meses, no maior estilo de prazo da NASA. Mas por outro lado, a agência continua jurando de pé junto que o lançamento vai acontecer em fevereiro de 2026, o que eu duvido muito, mas ainda creio que seja dentro do primeiro semestre. E podemos falar isso com a propriedade de quem entrou no VNB e viu o SLS de perto, pois o Space Orbit foi convidado para o programa NASA Social, que deu acesso a vários lugares bacanas do Kennedy Space Center, além de vermos o lançamento de pertinho, ou quase, e vocês vão entender depois. Mas foi um pequeno passo para um pobre brasileirinho que tenta conquistar um espaço neste mundo gigantesco de foguetes. Então muito obrigado a todos que têm acompanhado este trabalho até então. E conhecer a NASA por dentro foi simplesmente espetacular. Isto não teria sido possível sem o apoio da Alura, que mais uma vez acreditaram na divulgação científica e mergulharam de novo no mundo da astronáutica. E como estamos nessa jornada de sempre aprender e ir mais longe, seja no espaço ou aqui na Terra, a Alura lançou um novo plano chamado de Ultra Lab. E nele você terá acesso a todos os cursos da plataforma e os benefícios dos planos Pro e Plus, mas terá também uma mentoria personalizada, vagas exclusivas em eventos, assim como network estratégico que vai levar a sua carreira para outro nível. E claro que isso não seria sem um baita desconto, pois se você se matricular o link do Space Orbit você terá 15% off, mas se for no Ultra Lab por 2 anos você terá incríveis 40% e ainda parcela em 12 vezes sem juros. Então aproveite essa oportunidade de lançamento da Alura e mergulhe em tecnologia, além de fazer a sua carreira decolar de vez.
link na descrição. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias, começando com o bom e velho Falcon 9, com a Crew 11 levando 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional, para uma estadia de 6 meses no laboratório mais caro da história. O lançamento era para ser no dia 31, mas o tempo não colaborou por causa de uma chuva inesperada que caiu na NASA, e nem foi tão ruim assim, pois a temperatura estava facilmente na casa dos 40 graus no setor de imprensa, onde estávamos. Isso significou que o nosso notebook pediu arrego, além do celular, algo que não tínhamos visto nem no forte calor de Starbase no sul do Texas durante o verão. Ouvimos relatos de colegas que tiveram lentes derretidas e computadores que também abriram bico, então a coisa tava treta. Mas no dia seguinte o bicho foi, e eu não, pois em uma jogada do destino minhas 3 credenciais de acesso ficaram em casa. Eu voltei para buscar, mas não teria tempo suficiente para chegar na NASA para pegar o busão da agência. Mas ainda assim deu para ver o voo e nem foi de todo ruim, porque não queriam deixar eu fazer live, então não seria nada justo eu ver e vocês não. Então entre os fogueteiros e a NASA, eu escolhi vocês. E o patrocinador, claro, que ia ficar sem a live. Mas voltando à missão, o Falcon partiu lindo e tesudinho para o espaço. E o booster voltou suavemente e fez um pouso tranquilo na Landing Zone 1 pela última vez. E não é que a SpaceX não vai mais fazer este tipo de manobra, mas terá um novo pad de pouso no LC-39A, visto que os foguetes de todas as empresas deverão voltar para a região de suas plataformas. E quanto aos astronautas, chegaram muito bem obrigado, e já estão curtindo o futum da ISS e a culinária composta por papinhas estilizadas e com um gosto extremamente duvidoso. Poucos dias depois, a tripulação da Crew 10 fez o seu retorno para a Terra, pousando no Oceano Pacífico na costa da Califórnia, mesmo com as nuvens não ajudando muito na visualização. E assim, a SpaceX movimentou 8 pessoas indo e voltando para o espaço sem nenhum problema, igualzinho a Boeing. Já no dia 3 de agosto, a Blue Origin partiu com o New Shepard, levando 6 turistas para se tornarem astronautas, com direito a macacão e broche, igualzinho aquela moça aqui no Brasil, só que não. A missão chamada de NS-34 aconteceu sem nenhum problema, e a festa de rico rolou firme e forte, enquanto a plebe curtia tudo pela internet. Mas nós temos uma chance única de pôr o pobre para voar, pois a Space Exploration Research Agency fará uma missão com o New Shepard e o Brasil terá um assento reservado, e não é mentira. A campanha será pública e terá uma série de requisitos, mas no geral todo mundo pode participar, inclusive eu, o que seria sensacional me tornar o terceiro astronauta brasileiro para fazer a inveja de alguns. Liza! Desculpa, eu tenho alergia à mentira. Então fiquem de olho, pois vamos unir forças para que este objetivo se cumpram e vocês farão parte dessa missão também. Mas voltando aos lançamentos, o Falcon 9 partiu no dia 4 com a Starlink 1030, levando mais um monte de satélites da constelação de internet. E adivinha só, deu tudo certo com o voo e o pouso foi um sucesso. Então, próximo! Já na China, porém no mesmo dia, o Long March 12 levou a Satnet Grupo 7, também para montar sua própria constelação de internet carregada de censura e vigilância, e também saiu conforme o manual. Passando para 5 de agosto, a Rocket Lab mandou a The Harvest Goddess Tribes, algo como a deusa da colheita prospera, com satélite de radar de abertura sintética de 100 kg para uma órbita terrestre baixa. E foi mais um sucesso para a empresa americana localizada na Nova Zelândia e que mandou uma carga para uma empresa japonesa, praticamente o começo de uma piada daquelas de tiozão. E retornando para a China, o Jinlong 3 partiu da balsa de nome Dongfang Hangchanggang, e por mais que pareça uma cena de combate de um filme do Jack Chan, é uma embarcação que levou o foguete para o Mar Amarelo, e spoiler, não é amarelo, e lançou para uma órbita terrestre baixa. E a contratante dessa brincadeira é a montadora automotiva Geely, que inclusive vende aqui no Brasil, e os satélites têm o objetivo de teste de veículos autônomos e comunicação de um carro para outro. E devemos ouvir muito falar do Jinlong 3, porque eles têm mais 2 missões até setembro com o mesmo tipo de carga, então vai achando que a chinesada tá de brincadeira. Já no dia 11 de agosto, a SpaceX lançou a segunda missão para sua possível concorrente, a Kuiper, com mais 24 satélites para uma órbita terrestre baixa, a cerca de 630 km de altitude. O lançamento foi um sucesso e a Amazon se empolgou tanto que mandou até um gráfico querendo dar a entender que eles têm um ritmo mais intenso do que a Starlink, mas fica a dica para a escala que está completamente errada. Tudo para valorizar o sorrisinho de Jeff Bezos. Mas agora eu não posso mais criticar o carecão, afinal serei um passageiro em sua espaçonave que tem uma grande cápsula. E não quero que ele me apresente o assento ejetável após apertar o botãozinho do capeta. Siga os lançamentos espaciais pelo nosso aplicativo gratuito, o Quando Lança, disponível nas lojas do seu celular. E deixa o like além de se inscrever no Space Orbit, pois se eu for para o espaço eu vou ficar tão
babaca que eu vou cobrar cada joinha em inscrição e ainda vou me chamar de astronauta da NASA, mesmo não sei. E vê se entra para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês, assim você pode ter seu nome indo para além da linha de Kármán comigo, e é sério essa parte. Então beijo no seu coração e até mais. Tchau. E boa noite. Jefinho, eu sempre te amei, tá? Nunca critiquei, não.